Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz. E hoje com para mim, uma alegria, uma satisfação muito grande que nós trazemos aqui nesses estúdios da TV Osasco. Acho que pela primeira vez conseguimos convencer uma das maiores lideranças sindicais, com certeza da região e do Brasil, Jorge Nazareno, meu amigo. É bom realçar e ressaltar que um dos apoiadores principais da TV comunitária aqui da cidade, desde a sua fundação no ano de 2000, o sindicato, o Sindimetal, o Jorginho em especial, um dos grandes apoiadores da TV Osasco que continua até hoje. Jorginho, uma grande alegria recebê-lo aqui na TV Osasco. Os nossos agradecimentos em especial aí nesse início de programa, nossos agradecimentos por acreditar nesse projeto comunitário que, e com satisfação eu te digo, né? Eu acho que você pode fazer essa avaliação, está dando certo a TV. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, Paulo, pelo convite e, claro, é evidente que para nós, no Sindicato dos Metalúrgicos e todo o movimento sindical, é importante apoiar iniciativas como essa e a gente fica feliz que ela não só esteja sobrevivendo, mas com as perspectivas de crescimento que ela tem, o que é importante para a comunicação e principalmente para que a comunidade se comunique entre si. Muito bem. Jorginho, nós iniciamos, você que é nosso apoiador, com certeza assiste muitos programas, você sabe que nós sempre iniciamos o Em Vista procurando identificar de onde as pessoas são. Vamos falar um pouco das origens do Jorge, onde o Jorge Nazareno veio, de onde... Você é de onde, Jorginho? Bom, eu nasci em Minas, né, numa cidade no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, que chama Santo Antônio de Itambé. À época era um distrito da cidade do Cerro, hoje é um município, mas ainda assim é pequeno, são perto de 4.000 habitantes. Mas eu vim para cá com um pouco menos de 2 anos de idade e mais recentemente que eu voltei a ir a Minas com mais frequência, né? Então, mas é um lugar muito agradável e eu tenho muitos parentes lá, muitos amigos e familiares que estão em Minas, nesse local. Tá. E da sua vinda, quando é que começou a sua vida de metalúrgico, né? Até chegar a contar um pouquinho dessa história do início lá da vida de metalúrgico com a liderança inconteste de um dos maiores sindicatos do Brasil, né? Como é que foi essa trajetória sua, Jorginho? Bom, o PIB do estado de São Paulo, na frente de muitas outras capitais brasileiras, então uma região de relevância. E o sindicato do Sindimetal, Osasco, além de Osasco, ele abrange toda a região. São cidades de mais de 3,5 milhões de habitantes, onde é a atuação do sindicato, não, Jorge? É isso mesmo. Eu iniciei como metalúrgico na Atlas, Metalúrgica Atlas, em São Paulo, ali no Jaguaré, pertinho do Ceasa. Fiquei lá um bom período, onde inclusive foi a empresa onde eu tive a participação na primeira greve, em 1979, né, uma greve bastante ampla aqui em São Paulo, Osasco, São Paulo, foi uma greve importante, onde lamentavelmente nós perdemos o companheiro Santo Dias, mas foi o meu primeiro contato. Depois, como metalúrgico, eu vim aqui para Santana de Parnaíba, né, na Ingrecom, e depois para a Ferbate, né, que ficava aqui em Osasco, encerrou as atividades. Presidente Altino. E na sequência eu fui para a Corneta, né, onde fiquei até o ano passado, 2016, início de 2016, e depois na CBFA. Realmente uma região muito efervescente, né? Tanto nos anos 70, nos anos 80, na verdade no final dos anos 60, né? Com a greve de 68.
E é uma honra muito grande dirigir, uma honra e uma responsabilidade muito grande dirigir um sindicato com tanta história, com tantas pessoas que por lá passaram e que deram a sua contribuição para o movimento sindical local e nacional. Bom, você está no sindicato há quanto tempo, Jorginho? Eu estou desde 1990. 90. Então vão ser aí 27 anos, não? 27 anos. É uma vida. Bom, eu quero dividir com o nosso telespectador que estamos, além de estarmos ao vivo em toda a região, nesse momento aqui, são 11 cidades aqui na região de Osasco, na região oeste de São Paulo. Estamos fazendo também uma transmissão pelo Facebook e você que nos assiste agora pode mandar as suas críticas, as suas perguntas pelo WhatsApp. Anote aí, código 11, você que está nos assistindo pela internet, código 11 981 420 208, 981 420 208, está aí na nossa tela. Você pode mandar suas perguntas agora, que nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes, assuntos candentes. E ontem à noite, Jorge, nós tivemos aí a recusa. O governo teve somente 230 votos, precisava de 257, para apoiar um relatório que justificasse a emergência da reforma, né? Vamos falar um pouquinho disso e o nosso telespectador fica à vontade para, assim como eu, tirar as dúvidas. Nós vamos aproveitar e aprender com o Jorginho aqui, que tem muito para nos ensinar. Mas qual a importância, Jorge, ontem vamos dizer, desse chacoalhão que a oposição deu no governo, dizendo, peraí, nós vamos discutir tudo isso, mas vamos com calma. Foi mais ou menos esse o recado, Jorginho? Espero que sim, quero acreditar que sim, porque lamentavelmente a estrutura da Câmara dos Deputados permite muitas manobras e de repente o que ontem possa ter sido considerado uma perda para o governo, eu não vou chamar necessariamente de uma derrota, porque eles tiveram 230 votos e nós tivemos menos do que isso. Foram suficientes para impedir que a urgência seguisse na noite de ontem, mas nós temos dúvidas se hoje não serão feitas manobras para tentar novamente apresentar a urgência e tentar aprovar isso a toque de caixa, o que seria lamentável. É importante que os congressistas tenham em mente que debater o assunto é extremamente importante. Nós não podemos acreditar que a situação econômica que o país passa hoje seja suficiente para querer aprovar todas essas medidas a toque de caixa, sem discussão, sem debate amplo com a sociedade, com o movimento sindical, enfim, com todos os envolvidos. Nós acreditamos que os debates nas comissões, as audiências públicas que poderiam ser feitas, elas dariam uma contribuição maior para que essas medidas pudessem ser debatidas, serem melhor elaboradas e implementadas. Nós temos o Fórum Nacional do Trabalho, que este governo descartou, mas que poderia ser retomado, discutido, e você ter uma discussão mais adequada envolvendo trabalhadores, empresários e governo. Eu acho que a forma como está sendo conduzida, todo o indicativo é que apenas um lado está tendo influência no relatório dessa reforma, e que pode trazer prejuízos e vai trazer prejuízos enormes aos trabalhadores no momento em que a economia não está bem, mas não pode ser justificativa para medidas como terceirização generalizada, como foi aprovado, porque nós saímos em 2014, no final de 2014, com um pouco mais ou um pouco menos de 5% de desemprego. E nós não tínhamos essas medidas que fossem ferramentas para a geração de mais emprego. Ou seja, o país pode gerar emprego com crescimento
sem necessariamente tomar medidas como essa, que são precarizantes, que vão precarizar as relações de trabalho e o trabalho propriamente dito. Jorge, quando você fala que o governo poderia retomar esse fórum de discussões com a sociedade, eu compreendo muito bem, e eu acho que você está se referindo, inclusive, ao próprio conselhão, que você participou, inclusive. Tem o nosso sindicato aqui, o Sindicato de Metalúrgicos de Osasco, uma relevância tão grande no país que você, como representante aqui da região, participou do conselhão ali onde se discutia com os empresários, sindicalistas, a sociedade de uma maneira geral, falava e levava aí seus pleitos e colocava, no mínimo era ouvida. Você acha que esse governo, você até sinalizou nesse sentido, mas você acha que esse governo de alguma maneira está diminuindo as nossas vozes, as vozes da sociedade na interlocução com os parlamentares? Bom, com certeza sim, porque o Conselho continua existindo. Nós fizemos parte, ele não tem necessariamente o mesmo formato que teve durante o governo Lula e o governo da presidenta Dilma, mas ele continua existindo. Agora, as demandas que estão sendo colocadas para o Conselhão não são essas, são outras demandas, e ao mesmo tempo não estão sendo utilizadas ferramentas ou espaços que nós já tínhamos em funcionamento. Nós tínhamos tanto o Fórum Nacional do Trabalho, que poderia discutir, retomar esse debate sobre reformas trabalhistas, ninguém é contrário a discutir, mas não podemos ter uma visão unilateral. E o mesmo vale para a própria reforma da Previdência. Nós vínhamos numa discussão entre empresários, governo e trabalhadores através de um Fórum Nacional da Previdência, que vinha ocorrendo, que permitiu, inclusive, que medidas como a Fórmula 85-95 fosse implementada, né? Claro, sob pressão dos trabalhadores, tudo, mas ocorreu uma medida que a gente julga que estava adequada, né? Que poderia ser um caminho mais lento, mais sustentável para você atingir outras situações para a Previdência que pudesse torná-la mais sustentável. Uhum. Essa coisa existe mesmo, Jorginho, sendo bem o nosso linguajar aqui, o linguajar de muita gente que não tem aí toda essa vamos dizer assim, esse conhecimento jurídico, tem muita informação jurídica, muita gente não está entendendo isso, mas no linguajar mais simples, existe mesmo esse rombo da Previdência? Bom, esse é um tema bastante latente, é uma discussão muito forte que existe. As informações são muito truncadas, né? Você não tem com clareza se é ou não deficitário. O nosso entendimento é de que não é, né? Até porque no setor privado, a reforma da Previdência até pouco tempo, ela era inclusive superavitária. A arrecadação da Previdência era superavitária. Informações do próprio governo. É claro que com um índice desse de desemprego que a gente tem hoje, que o país não está crescendo, que os investimentos não estão acontecendo, ela pode ter se tornado a partir de 2015, ter algum déficit, mas que é plenamente possível recuperar. Com a retomada, isso claro, pode rapidamente equilibrar. Se equilibra e volta a ser superavitário. E no que diz respeito ao campo, né, aos trabalhadores rurais, foram criados mecanismos no governo Fernando Henrique para que essa massa pudesse ser contemplada com o PIS/COFINS, com arrecadações diretamente direcionadas para o pagamento dos trabalhadores rurais. Então,
Onde está o rombo? Bom, está no serviço público, está nos militares, onde que está? Mas não necessariamente. Ainda que pudessem entender que ela possa ter algum rombo, bom, então que apresente. O senador Paulo Paim está propondo uma comissão especial, né, do Senado para que seja aberta as contas da Previdência e que se identifique com clareza onde está esse rombo, né, se é que ele existe. Quem deve para a Previdência? Né, os devedores da Previdência devem mais de 500 bilhões à Previdência. Né, e como está sendo cobrado? Como é sonegado, né, porque isso é o que deve, mas tem o que se sonega, o que se deixa de recolher, né, as falcatruas que acontecem para não recolher previdência ou recolher a menor. Então, tudo isso teria que ser de conhecimento para que pudesse se discutir com clareza, né, que se faça isso. E essa caixa preta não está sendo aberta para que as pessoas realmente tenham conhecimento de como se compõem esses custos da Previdência e como que é a sua arrecadação. E se ela é deficitária, não dá para admitir que 30% das suas receitas, que é a DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, sejam tiradas da Previdência, então. Né? Sim. Então, eu acho que é uma discussão muito ampla, muito técnica, mas que precisa ser aberta. Né? Provavelmente eu não vou ter elementos técnicos suficientes para debater com o ministro da Fazenda. Mas seguramente os técnicos do Ministério da Fazenda, a Unafisco, o Sindifisco, que são entidades ligadas à Receita Federal, têm toda a competência para fazer esse debate e chegar a uma conclusão do que tem ou do que não tem de rombo nessa Previdência. Mas a reforma, ela, de alguma maneira, ela é necessária ser discutida, né, Jorge? O sindicato tem essa posição de discutir, posto que é uma legislação que tem aí, salvo engano, 43 anos e foi criada no momento que o país não tinha ainda uma produção industrial muito forte. Ela é um sistema que foi criado de previdência que era quando o país ainda era mais agrícola, né, Jorginho? Há a necessidade de se fazer essa discussão agora da Previdência? Olha, eu acho que numa correlação que estão querendo impor, né, de negociação, seguramente não é o momento adequado. Eu acho que precisa retomar os debates nos fóruns adequados para pensar com mais calma e mais responsabilidade. A reforma da Previdência, ou mesmo a reforma trabalhista, não pode ser um instrumento na mão de quem derrubou a Dilma para se colocar no governo e tomar medidas que são dos seus interesses e não necessariamente dos interesses da maioria da população. Não dá para imaginar que o presidente da República venha a público dizer que quem ganha mais do que um salário mínimo é rico. Porque esse é o entendimento que ele está dando ao dizer que 63% dos aposentados e pensionistas são as pessoas que ganham até um salário mínimo ou que ganham um salário mínimo. Então isso é o mesmo que dizer que você ou qualquer outra pessoa que ganha mais do que um salário mínimo é rico. Isso não é verdade. E nem tampouco dá para dizer que quem ganha 3, 4 salários mínimos possa ser considerado classe média. Porque nós estamos falando de pessoas que vão ganhar um pouco mais de R$3.000 e dizer que a pessoa é classe média ou é rico, então. Né? A pessoa que rala para pagar uma faculdade de R$700 ou de R$500 do filho, que sobra 300 para fazer a compra da casa, 200 para pagar aluguel, não tem menos de 500 ou R$1.000 um aluguel. E aí você está falando para essa pessoa que ele é rico? Né? Não, então, é uma reforma de interesse de quem tem mais. Olha, Jorge, e uma outra preocupação que com certeza o nosso telespectador que está aí próximo de se aposentar, se vigorar essa forma que está proposta aí,
Nós vamos aposentar depois, quase perto dos 80, 90 anos, são 49 anos de contribuição. Já me preocupa, porque eu trabalho desde os 14 anos registrado. Já está chegando a hora de eu me aposentar, eu já vou passar para quase 80 aí. Espera um pouquinho. Esse é um outro aspecto. É inegável que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Porém, ela não é uniforme. Não dá para dizer que a expectativa de vida é igual em todos os lugares. E nem mesmo a sobrevida, como o ministro Meirelles costuma dizer, querer impor para nós essa avaliação. A qualidade de vida se altera muito, a expectativa de vida se altera muito de acordo com a realidade de cada local. E isso não é querer estigmatizar, como muitos também acham, porque no Nordeste as pessoas... Não se trata disso. Em todos os lugares tem bolsões de miséria, né, de dificuldades, de qualidade de vida, de saneamento precário, como tem aqui em São Paulo. Não dá para imaginar que a expectativa de vida de uma criança que está lá morando no Pantanal, Jardim Pantanal em São Paulo, que alaga durante 3 meses por ano, com água do Tietê até a cintura, e achar que essas pessoas têm uma qualidade de vida como quem mora nos Jardins de São Paulo, não é a mesma coisa. Ou quem mora no Alto de Pinheiros, como o presidente Temer, tem a mesma qualidade de vida. As realidades são diferentes, e isso vale para quem mora em bolsões de miséria no Nordeste e quem mora em bolsões de miséria em São Paulo. Então, é outra expectativa de vida. E isso tem que ser levado em consideração. Esse é um aspecto. Não pode ser uma reforma de gabinete, né, Jorge? Com certeza. Tá. Além disso, você tem que olhar que a querer impor essa idade mínima da forma como está colocada, ela, no nosso entendimento, é inadequada e inoportuna. A proposta de 49 anos parece que está sofrendo alteração, parece que vão propor que ela seja reduzida a 40 anos. Porém, não muda a idade mínima, o que significa que as pessoas vão ter que trabalhar ainda mais para para conseguir a aposentadoria, mesmo que gradativamente. Então, o ideal seria realmente retomar a discussão num outro formato, e para aí ver o que precisa e o que não precisa ser reformado. O que deve atingir? Porque até agora o que está se vendo tira os militares, né? A filha do militar que ficar sem casar, ela é beneficiária quase que para o resto da vida de uma pensão. Ou a bolsa estudo até 24 anos. Que não é justo. Como é que você trata o Ministério Público? Como é que você trata a Justiça? Ora, se é para ser igual, que de fato seja igual para todos. Né? Não dá para ter um grupo privilegiado, porque privilégio é diferente de necessidade. É evidente que você falar para um professor ficar até 65 anos de idade numa sala de aula com 40 adolescentes, é evidente que isso não é uma tarefa fácil. E, ao mesmo tempo, não dá para você dizer que um professor comece a dar aula aos 16 anos. Porque aos 16 anos ele está no colégio. Sim. Ele vai ter que terminar uma faculdade para dar uma aula de boa qualidade para o seu filho. Portanto, ele vai começar a trabalhar aos 25, aos 26 anos, é que ele começa a dar aula. Então, evidente que o tratamento aos professores tem que ser um tratamento adequado pela necessidade, mas não por privilégio. Exatamente, por necessidade. Jorginho, infelizmente, nós temos tantos assuntos, está correndo muito rápido. Bom, enfim, gente, tem muita gente. Eu vou sugerir, então, que as perguntas sejam respondidas no site do sindicato e deixar os instantes finais para as suas despedidas do nosso público, Jorginho. Bom, muito rapidamente, mas para as pessoas que estão nos assistindo, é evidente que ao você assistir a grande mídia, TV Globo, TV Bandeirantes ou todas essas mídias, Globo News, você vai ouvir uma dinâmica que provavelmente te leve a acreditar que essas mudanças
são necessárias, que elas são boas para os trabalhadores. Não são, podem ter certeza disso. É evidente que também você não é obrigado a acreditar naquilo que nós falamos, porque você pode dizer que nós somos petistas, ou que nós somos de esquerda, ou que nós somos isso, ou que nós somos aquilo. Primeiro que isso não é verdade, nós temos as pessoas nos mais variados partidos e nos mais variados pensamentos políticos. Agora, não precisa acreditar muito, mas ouça duas coisas. Recentemente o Papa Francisco mandou uma mensagem ao presidente Temer dizendo que olhe com respeito ao povo pobre, à população mais carente, com mais dificuldades do nosso país. Com certeza, isso é um recado para as medidas que estão querendo adotar. A CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fez uma reunião entre os bispos e tirou que eles são contrários à reforma que está sendo proposta pelo governo Temer. Então, eu estou citando uma pessoa e uma instituição que acredito que seja acima de qualquer suspeita por qualquer crença religiosa, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que são contrários a isso. Então, será que nós estamos errados? Será que o nosso discurso está errado? Com certeza não. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil são contrários, o Ministério Público do Trabalho é contrário, a Justiça do Trabalho é contrário. Aliás, a Justiça do Trabalho, que nesse formato querem acabar com a Justiça do Trabalho e, por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho, com todas as suas deficiências, é uma das que mais as pessoas acreditam. Portanto, reflita, analise e não aceite essas medidas. Então, no dia 28, na sexta-feira que vem, não essa, a outra, faça greve para demonstrar ao governo que somos contrários a essas medidas. Essa é uma luta de todos nós, sua, minha e de todos aqueles que querem um país de fato melhor, com distribuição de renda, com qualidade de vida, onde as pessoas não sejam classificadas como ricas porque ganham mais do que um salário mínimo. Isso é inaceitável. Então, você que está nos assistindo, dia 28, faça greve, demonstre a sua insatisfação para o governo. Não acredite nessa ladainha de que isso vai ser bom para nós. Não vai. Afinal de contas, aquilo que banqueiro está apoiando e que grandes empresários estão apoiando, bote um pé atrás antes de sair acreditando. Até porque muitos que bateram panela pela saída da Dilma, hoje não se manifestam com tudo que está acontecendo e sendo denunciado no nosso país. Bom, Jorginho, infelizmente até passamos um pouco do horário, mas pedir para sindicalista ser breve é uma brincadeira. Jorginho, mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui sempre levando alguma coisa boa para você. Semana que vem estamos de volta. Até mais.